Aclamemos o Santo Evangelho cantando. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus para a cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles se levarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe por um instante os reinos do mundo, as suas glórias. E lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou. E os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos vivenciando já o primeiro domingo da Quaresma, esse grande retiro espiritual que a igreja nos convida a fazer. 40 dias talvez não seja o suficiente para nós alcançarmos aquela purificação, aquela graça, aquilo que nós precisamos que Deus faça em nós. Mas é um começo se Ele encontrar em nós abertura, se Ele encontrar em nós sensibilidade, se Ele encontrar em nós flexibilidade para transformar a nossa vida. A Quaresma nas Sagradas Escrituras, elas sempre foram
período de purificação. Quando Deus via que não tinha mais jeito, quando Deus via que o coração do homem tinha se endurecido, então ele provocava algumas quaresmas que serviam para esse período de purificação. A primeira delas que nós podemos lembrar é quando Deus percebeu que a humanidade havia se perdido, a humanidade havia se distraído, se contaminado com a dureza do coração, com os prazeres desnecessários. Então Deus chamou um homem chamado Noé e diz: Noé, faz uma arca que eu mandarei sobre a terra 40 dias de chuva e 40 noites. E o Noé obedece a Deus, e assim Deus fez com que a terra fosse purificada. Veio a chuva, transbordou os rios, os açudes, as enchentes, tomaram toda a terra, e durante 40 dias Noé ficou no meio do mar, com as águas submersas em toda a terra, assim com aqueles que iriam governar uma nova terra purificada de todo o pecado, de toda a idolatria, porque a idolatria é o pecado. Então Deus recomeçou a história, e em vários momentos nós encontramos profetas, homens que foram chamados para a missão, a passarem 40 dias se purificando, se preparando. Nós temos o próprio Abrão, antes de receber a terra, quando saiu dos caldeus, passou 40 dias em preparação para a sua viagem, para receber a terra como herança. Depois nós temos muitos outros profetas, como o profeta Elias, que subiu ao Monte Carmelo e passou 40 dias escondido na presença do Senhor, sendo alimentado pelos pássaros. Então, os 40 dias é um período de purificação. Diga, 40 dias é período de purificação. E essa purificação, ela precisa encontrar em nosso coração a abertura e o desapego. Abertura e desapego. Veja o que acontece com os filhos de Israel, que passaram 400 anos na escravidão do domínio egípcio. Foram 400 anos de escravidão. Então Deus suscitou um homem chamado Moisés, que precisava libertar este povo e levá-los a uma terra que Deus havia prometido. Essa viagem, que era para durar cerca de 14 dias, ou menos do que isso, durou 40 anos, porque quanto mais o coração está apegado aos vícios, quanto mais o coração está endurecido, mais dificuldade Deus encontra para realizar a promessa que Ele quer fazer na nossa vida. Então, os 40 dias que era para ser a viagem de Israel, os 14 dias, se tornaram 40 anos. 40 anos foi o que Deus precisou para mudar o coração do povo que saíram do Egito. Irmãos, eu não sei se nesta quaresma Deus vai conseguir mudar o seu e o meu coração. Mas eu sei que, se preciso for, Ele nos leva a 40 anos para mudar. Eu sei que, se preciso for, Ele não vai desistir, porque Ele nos criou para sermos dependentes dEle. Dependentes dEle. Nós somos dependentes de Deus. Diga para quem está contigo aí do lado: você é dependente de Deus. Presta atenção no que diz a primeira leitura do livro do Gênesis, para podermos entender aquilo que hoje o Senhor te trouxe aqui para ouvir. Diz a leitura: o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. De que foi que Deus formou o homem, irmãos? A terra é dependente.
A terra por si só, ela não produz, ela precisa ser dependente. Você pode até plantar lá uma semente, mas se você não cuidar, a semente vai nascer, mas não vai produzir fruto nenhum. A terra é dependente, ela é dependente da chuva para poder ter frutos. Ela é dependente de nós cavarmos um alicerce para poder segurar essa parede. A terra depende totalmente da criatura, do homem, para poder ela produzir e nos sustentar. Se o homem não vai lá para cultivar, nós não vamos ter alimento na terra, ou nós não vamos ter alimento na mesa, porque por si mesmo ela não produz. A terra é dependente do homem, assim como o homem é dependente de quem? De quem você depende, meu irmão? De Deus. Nós somos dependentes de Deus. E a terra depende do homem, porque ela foi entregue ao homem para cuidar. Então, se não chover, a terra não produz. Se chover demais, a terra não produz. Se faltar água, fica tudo seco, não dá certo. Se tiver água demais, também não dá certo. Tudo é dependência de Deus. Mas o que nos chama bastante a atenção é que na leitura diz assim: Deus fez o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o sopro da vida. Diga, o ruar de Deus. O sopro de Deus é o ruar, o espírito. Deus botou ali o seu espírito naquele boneco de barro que ele havia feito, que não tinha nenhuma entranhas, que não tinha nenhuma célula, que não tinha nenhuma composição daquilo que iria dar a vida. Quem dá a vida a essa matéria é esse sopro que vem de Deus, é o hálito de Deus que é colocado em nós, na nossa concepção, na nossa gestação. Deus já está lá gerando para que nós pudéssemos seguir adiante o seu plano de criação. O hálito de Deus, a sabedoria de Deus é quem faz com que este pedaço de barro que está me escutando agora possa entender que eu sou pó e ao pó vamos voltar. Então, essa matéria bonita, exposta no mundo, que luta para ficar mais bonita todos os dias, esta matéria, ela vai ficar aqui, ela é daqui. Essa beleza que você toca, que você pega, que alisa os cabelos, que você cheira, acha bonita, maravilhosa, ela vai ficar aqui. E depois que o hálito de Deus sair, depois que o sopro de Deus abandonar esta matéria, nós não suportaremos ela por muito tempo. Nós não queremos ela por muito tempo. Eu me lembro um dia que uma mulher veio aqui muito zangada porque Deus havia levado o irmão dela ainda jovem. E Deus me inspirava exatamente essa palavra para dizer a ela: querida, Deus levou apenas o que era dele, porque o ruá, o espírito é dele. A alma é dele, ele deixou aquilo que você alisava, que você cheirava, que você queria bem, que você abraçava, que você sentia feliz, ele deixou e você enterrou porque quis. Não está escrito na Bíblia que você podia enterrar seu irmão, você poderia ter congelado, botar dele lá, era seu, foi você que não quis mais dentro de casa. Porque o que é de Deus, ele levou, é dele, ele faz o que ele quer com aquilo que é dele. O seu espírito é de Deus. Porque você e eu somos dependentes de Deus. Nós dependemos de Deus em tudo. E Deus deu vida àquele homem que foi criado. Nós sabemos o processo. Depois que o homem
é criado, recebe autoridade, Deus entrega a ele a terra para cuidar, Deus entrega as aves do céu para serem batizadas, Deus entrega os animais para que ele pudesse dar nome, e Adão estava bem ocupado nesse tempo. Era uma grande luta para catalogar tudo, para poder botar tudo em ordem. O texto de hoje não traz, porque é incompleto, do versículo 9, ele já pula para o capítulo seguinte. Mas na sequência desse capítulo, nós entendemos assim: Adão começa a perceber que todos os animais que estavam na fila para ser catalogado, sempre vinha de dois, um macho e uma fêmea. E Adão estava inspirado, nós podemos dizer que ele estava muito inspirado. Parabéns para ele. Porque vinham os animais na fila para ser registrado, passava o cachorro e ele dizia: tu vai ser cachorro. E cachorro parece com cachorro. Vinha um porco e ele dizia: tu vai ser um porco, e porco parece com porco. Era muita inspiração divina, era muito Espírito de Deus ali agindo, porque ele era dependente de Deus. Digo, o homem é dependente de Deus. Mas de repente o Adão, de tanto alistar nome de animais, porco, pato, preá, tatu, peba, tudo aquilo que você dizia, possa imaginar, e ele botou o nome, ele começou a ficar triste, ele começou a ficar angustiado, ficar um pouco meio perdido, porque ele via que todo mundo tinha uma semelhante, tinha alguém que era semelhante. Então Deus começou a perceber que o coração de Adão, que era dependente de Deus, Deus entendeu que ele estava querendo alguma coisa mais parecida com ele. É daí que Deus toma uma grande decisão. Qual foi a decisão que Deus tomou? Vou criar-lhe uma auxiliar, alguém para te ajudar, alguém para te fortalecer na caminhada e te dar mais inspiração. Então Deus preparou uma cirurgia, nocauteou o Adão, botou ele dormir um sono profundo, aplicou anestesia, começou uma cirurgia do lado, arrancou-lhe uma costela e disse: agora eu vou fazer não do pó, mas do próprio homem, porque já tem tudo aquilo que eu já soprei sobre ele. E Deus começa a fazer a mulher, muito mais perfeita, porque Deus começou a fazer a mulher com mais capricho. Já tinha visto que Adão era apenas o borrão, agora ele ia fazer a obra-prima, com mais detalhe, com muito mais sentimentos. A mulher sempre tem esse dom de estar buscando as coisas para agradar, alguém que pudesse acolher mais. Então Deus começa e faz a mulher para trazer alegria para Adão. E a Bíblia diz, está lá em Gênesis, vocês podem ler, disse que quando Adão viu Eva a primeira vez, esse homem quase fica louco. Diz a Bíblia que ele deu um brado de glória tão grande que os animais todos levantaram a cabeça e ficaram meio que atordoados pelo brado de glória e o grito de felicidade de Adão. Quando Adão pegou a Eva, caiu no mundo para a farra, para ser feliz. Ficou tão feliz, diz que Adão ficou tão feliz que ele esqueceu de catalogar um bocado de bicho que ainda hoje estão sem nome. Vez por outra, aí se encontra um animal que a gente não sabe o nome, porque Adão ficou tão feliz com a esposa que não deu mais o nome aos animais. É interessante esse texto, porque quando Adão e Eva estavam muito felizes, todos os dias Eva postando nos seus status a felicidade da sua casa, todos os dias Eva postando o que ela e o seu marido iam comer, os frutos que iam colher, os lugares que iam visitar, as árvores que iam colher os melhores frutos. A inimiga viu de longe
e desejou visitar a pobre da Eva. A serpente. Estava lá Eva colhendo flores para o almoço. Ia preparar um grande banquete naquele dia para ela e Adão. E ela vai colher as flores e de repente quem é que ela encontra? A amiga. Oh, que saudade que eu estava de tu, criatura. Nunca mais eu tinha te visto. Quanta saudade, disse a serpente para Eva. Me conta as novidades, como é que tu tá? Como é que está o teu casamento? Como está o teu trabalho? Como é que tu está lidando com essa nova realidade? Olha, a serpente, ela diz o texto da leitura que ela é astuciosa. Ela vai começando por longe. O teu inimigo não é aquele que te afronta de imediato. O teu inimigo não é aquele que grita no teu ouvido e que te aponta o dedo e que às vezes diz muitas coisas com você e que depois até pode se arrepender. O teu inimigo é aquele que te bajula. É aquele que diz que está preocupado com você. É aquele que senta na tua mesa e que vai querendo por longe descobrir alguma coisa que você possa oferecer como brecha, como entrada, porque o diabo entra na nossa vida pelas brechas que nós mesmos damos. O teu inimigo é aquele que você abre uma brecha, um sentimento, uma partilha. Cuidado, irmão. Porque a serpente não ficou no paraíso. Ela veio, ela está, principalmente no mundo espiritual. Então a serpente começa a dizer: é verdade que Deus disse para vocês não comer de nenhuma das árvores? Olha como o diabo é esperto. Ele lança, sabe que não tinha sido assim, mas ele coloca o fermento no coração da Eva e diz: é verdade que Deus disse para vocês não comerem de nenhum dos frutos do jardim? E Eva disse: não, mulher, não foi assim não. Calma. Ele disse que nós não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós não podemos comer da árvore da vida, aquelas duas árvores que estão plantadas lá no centro. É tanto que Adão nem quis ir lá ainda. Nós nem fomos porque Deus disse que a gente não se aproximasse. A serpente disse: não, mulher, ele não quis dizer isso não. É sempre assim que o inimigo faz. Não, ele não quis dizer isso não. Tu entendeu tudo errado, criatura. A pobre da Eva disse: não, mas foi assim que ele disse. Foi não, ele disse que vocês não podiam comer, sabe por quê? Porque se vocês comerem, se você fazer isso, se você disser isso, você vai ficar conhecendo tanto como ele. Experimenta, eu te dou cobertura, eu não vou dizer a ninguém. A Eva disse: eu não tenho coragem. Mas a serpente, ela induz, porque é isso que ela faz. Você diz não tem coragem, ela te dá coragem. O seu coração diz não, mas a força diz vai. E essa serpente continua também no meio de nós. É interessante que a Eva vai lá, colhe o fruto escondido e chega para Adão e diz: Adão, olha que eu trouxe. E Adão diz: o que é isso aí? É a fruta que papai disse que a gente não podia comer, mas eu encontrei minha colega que disse: nós podemos. Ele não quer que a gente coma para poder nós não ficar conhecendo como ele. Adão até resistiu. Ele disse: não, eu não quero não, estou de bucho cheio. Mas eles vão experimentar como sobremesa, criatura. É só hoje. Ninguém vai saber. Só eu e tu. Tu e eu. Essa hora a serpente já tinha dado no pé.
porque o diabo planta o veneno, ele se afasta, porque ele quer ver o circo pegar fogo, quer ver você destruído, quer ver a sua família destruída, quer ver o seu trabalho sendo um inferno de você viver. O diabo vai lá, planta a sementinha e pega o beco, se esconde, você não vê mais. A pobre da Eva fica lá em dúvida, mas tomou a decisão, dá uma mordida e já era. Entrega o Adão e agora vem o peso. E assim o inimigo entrou pela brecha da desconfiança e da dependência de Deus. Quando eu e você desconfiamos da dependência de Deus, o diabo entra. Nós somos dependentes de Deus e não podemos esquecer um só dia, porque Eva e Adão esqueceram que era a Deus que eles obedeciam. Nós obedecemos a Deus e não podemos esquecer um só dia. Olha o texto do Evangelho, completa tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Abra aí no Evangelho. Mateus 4, 1 a 11. Diz assim: o Espírito conduziu Jesus para ser tentado no... Leiam, meus irmãos. O Espírito... O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus já sabia que de novo a serpente iria ao deserto para poder dar prejuízo à nova criação que Deus queria fazer com a vinda de nosso Senhor Jesus. Mas agora não era mais o Adão velho, cansado, alegre, feliz. Agora era um Adão espiritual, que veio vencer a serpente antiga e que vai ao seu encontro. E diz o texto que Jesus passou quantos dias jejuando? 40 dias. E durante os 40 dias que Jesus jejuou, ao terminar os 40 dias, diz o texto, ele sentiu fome. Ele sentiu? É na hora da fraqueza que o diabo aparece, pode ter certeza. Quando você estiver mais vulnerável, quando você estiver com mais raiva, quando você estiver mais com dificuldade em qualquer realidade da vida, quando você passar pelo momento de tribulação, quando você passar pelo momento de dúvida, quando você estiver na angústia, quando você estiver no caminho difícil, pode ter certeza que o diabo vai te visitar. O diabo vai alcançar o seu coração, porque ele deseja endurecer o seu coração. O diabo vai no momento mais difícil que Jesus está passando. A fome. A fome. Ele não tentou durante os 40 dias, mas diante do propósito que o Senhor havia feito, o diabo aparece. Parece nós que fazemos um propósito e a gente vai quebrar todos se o Espírito Santo não estiver nos conduzindo. Quem aqui fez propósito de não comer carne na quaresma, de se levantar para rezar com o Frei Gilson, de fazer uma visita a um doente, de fazer uma caridade, de fazer isso, aquilo, outro, se não for conduzido pelo Espírito, o diabo vai fazer você quebrar. Pode ter certeza. Porque ele existe. Aí lá se vem a figura do diabo. Diz, se tu és filho de Deus, olha, a primeira tentação do diabo é colocar dúvida no coração de Jesus, mas Jesus tinha convicção de quem ele era. Quando nós não temos convicção da nossa fé,
quando nós não temos convicção da nossa vida diante de Deus, quando nós não temos convicção da nossa família, quando nós não temos convicção das nossas amizades, quando nós não temos convicção de que aquele lugar é bom, qualquer motivo já é algo para endurecer o nosso coração. O diabo diz: se és filho de Deus. Jesus nem responde, o ignora, porque sabia quem ele era. Quando a gente sabe quem nós somos, não precisamos estar justificando para ninguém. A justificativa que você dá por alguma coisa que falam de você é pior do que a pergunta que lhe fizeram, é pior do que a crítica que lhe deram, porque quando você tem que justificar quem você é sinal de que você ainda não se conhece bem, não tem certeza do que você faz. E Jesus está lá, e o diabo diz: se és filho de Deus, manda que essas pedras se mudem em pão. Jesus diz: querido, nem só de pão vive o homem. O diabo já sentiu um impacto, diferente da Eva, que pela primeira palavra a pobre já começou a dialogar. Lembre que o Espírito Santo nos faz cortar as asas do inimigo. Quando falta a palavra de Deus, a gente fica como Eva, dando justificativa. Com Jesus é peipa. Se és filho de Deus, Jesus ignora, manda que essas pedras se mudem em pão. Jesus diz: nem só de pão vive o homem, porque Jesus é conduzido pelo, ele é dependente de quem? Dependente de Deus. Quando nós somos dependentes de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo. O diabo diz e Jesus rebate com as Sagradas Escrituras. Depois o diabo chama Jesus para fazer uma viagem. Vamos ali no templo, vamos na igreja. Adoro a igreja. Lembre, irmãos, parem de achar que o diabo é aquele que Hollywood apresenta para nós nos filmes. Pare de achar que o diabo não vai à igreja. Pare de achar que o diabo não está nos ambientes favoráveis para ele. Ele leva Jesus ao templo. Ele entra no templo, lá no pórtico de Salomão, a parte mais alta do templo. E ele vai e diz a Jesus: olha, quero te fazer uma proposta. Pula daqui, porque o Salmo 90 diz que Deus vai mandar os anjos te proteger. Pula daqui que nenhuma pedra você vai tropeçar. Porque tu é filho de Deus, então Deus vai mandar os anjos te pegarem. Jesus responde o diabo cortando, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Por que Jesus diz? Porque ele é dependente de Deus. O diabo fica inconformado. Eu perdi essa, mas eu pego ele na próxima. Jesus fechou todas as brechas, porque ele conhecia a palavra, e aquele que vive da palavra produz os frutos segundo a palavra. Depois o diabo leva Jesus para a serra, lá, Serra do Gadelha, que dá para ver todo o Iguatu. E mostrou: está vendo aqui? Tudo é meu. Os reinos da terra, as riquezas, as grandezas, tudo isso eu te darei. A única coisa que eu te quero é que você se prostre diante de mim. Fica de joelho diante de mim, que eu vou te dar riqueza. Tu vais sair dessa miséria. Tu vais ser muito rico. Jesus pega um chicote, um cabo, um pau de vassoura que estava perto dele, mete no espinhaço do tinhoso e diz: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás somente o Senhor seu Deus e só a Ele servirá. Jesus era dependente de Deus. E você, por que ainda não é dependente de Deus?
Por que que vive tão dependente de pessoas? Por que que vive tão vulnerável diante de nãos que você recebe? Diante de diagnósticos que às vezes a gente recebe, por que que nós ainda duvidamos tanto? Talvez a quaresma que o Senhor nos dá é uma quaresma que vai durar talvez a vida toda, para nós nos cuidarmos mais. Por que que nós ainda temos tanta desconfiança e não entendemos que nós somos dependentes de Deus? Amém, irmãos? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se é para Jesus é melhor, para Ele toda a honra nesse tempo de quaresma. Amém.